E olha que interessante, a gente tem até aqui embaixo, aqui nos caracteres, você que está em casa, você está lendo, mercado não se anima com o novo governo Lula. Estatais perdem cerca de 33 bilhões com B de bola. E o valor do mercado, e o dólar pode subir. Pode não, vai subir. Já está subindo. Isso é fato. Já está subindo. Até porque é uma conta matemática, muito simples. Quando você tem um mercado instável, principalmente comercialmente e de forma judicial também, você tem uma estabilidade jurídica, as pessoas tiram os dólares. As pessoas, os fundos de investimento, os países que põem dinheiro aqui no Brasil, eles tiram. Se tira o dólar, tem menos do dólar, o dólar sobe. É assim que acontece. Se muita gente coloca o dinheiro aqui no Brasil, dólares entram, o dólar vai cair. É igual eu já fiz várias vezes aqui a brincadeira do café. Né? Se você tem muito café, o café abaixa. Se sai o café sobe. Dólar é a mesma coisa. E mais ainda, sabe quanto que a Bolsa perdeu? Em grana, virou papel, virou fumaça, você sabe, Jamile? Pois então, não sei de cor. Você sabe, ô Nelson? Você sabe quanto? Não. R$500 bilhão. Você sabe quanto que é Não dá nem para imaginar, né? O que é de isso? reais? É mais de 500 bilhões. Sabe quanto que a Previdência, e vamos falar de Previdência também, né? A Previdência ia economizar em 10 anos com 1 trilhão. Ela economiza em 10 anos. A gente perdeu em 4 dias. 4 dias. 4 dias. Metade de uma economia da Previdência Social de 10 anos. Inclusive, esse dado que está ali, de 33 bilhões, alguns economistas calcularam em torno de 38 bilhões. Isso. Né? Então, assim, o valor é muito alto. Muito alto. E qual que vai ser a resposta disso, Jamile? Porque assim, ó, vamos lá, vamos lembrar aqui do Léo, do nosso amigo Léo Giordini. Ele falou assim, a dona Maria, preta, pobre, periférica, mãe solo, ela não quer saber da Bolsa de Valores. Realmente, ela não quer saber da Bolsa de Valores. Mas afeta diretamente a vida de todo mundo, né? Como? É isso que eu quero saber. Explica aí pro pessoal. Você mesmo acabou de falar. Quando o dólar está baixo é porque tem muito. Quando está alto é porque tem pouco. Quando tem muito e o dólar está baixo, significa que o pessoal está investindo dinheiro, está injetando dinheiro na gente aqui. E a economia está girando. Então, todo mundo está ganhando. Por quê? Porque a pessoa que tinha pouco dinheiro, o dinheiro dela começou a valer mais, ela começou a gastar mais, aí ela foi ali no mercado, comprou uma coisinha a mais, e a economia vai girando. Quando significa que tem pouco, significa que as pessoas não estão acreditando no Brasil, estão guardando seu dinheiro. É a mesma coisa que se você fosse... O Ventura falou do café, do limão. O limão é o seguinte, quando você vai no mercado, o limão está R$7, R$8 o quilo, significa o quê? Que está fora da safra, tem pouco. Quando o limão está 2, 3, às vezes R$1,99 o quilo, significa que está na safra, tem muito. Quando tem muito, está barato, você vai lá e compra. Né? Você vai lá e compra, enche a sua casa de limão e faz uma grande limonada. Isso quer dizer que as coisas estão andando, que o produtor rural está faturando. O produtor rural, ele depende da máquina, ele compra a máquina para cuidar da lavoura dele, então já é outro mercado que ele atingiu. Ele compra adubo, defensivos agrícolas, outro mercado que ele atingiu. É tudo interligado. Então, o pessoal que fala assim, não tem nada a ver comigo a Bolsa tem tudo a ver com a economia. Sabe por quê? Também, de repente, vem investimento de fora numa empresa, a empresa expande e contrata você para trabalhar. Agora, se não tem investimento de fora, a empresa se fecha, não contrata mais ninguém, às vezes manda um embora e você vai ficar desempregado indo atrás dos 600 conto do Lula. Jamile, explica para o pessoal de casa, né, de uma maneira super didática, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não ganho em dólar, eu não compro dólar, eu não compro ações na Bolsa, como eu que só compro arroz, feijão, cigarro, cerveja, como é que eu sou impactado por o dólar subir e a Bolsa de Valores perder tanto valor? Eu vou te responder essa pergunta, mas antes eu estava perto de gritar pro Fabiano. Fabiano, mas grita! Aqui você tem todo o direito do mundo. Grite com o Fabiano. Tivemos aqui num programa para mim ou contra mim? Sobre a questão deles tentarem tirar de algum lugar para efetuar o pagamento do Bolsa Família. Né? E aí teve um rapaz que escreveu dessa seguinte forma. É porque eu não costumo responder, né? Mas ele escreveu dessa forma. Doutora, mas você não vai pagar diretamente Bolsa Família. O que você tem a ver com isso? Não. E aí é muito triste quando alguém faz esse tipo de pergunta, porque a pessoa não tem noção que todos nós vamos efetuar o pagamento. E essa conta daquilo que nós estamos conversando aqui vai parar no bolso de cada um. Por quê?
Porque se os economistas não querem mais investir no Brasil, como é o que está acontecendo, por isso que teve esse aumento, vai fazer o quê? A inflação vai aumentar. E aí vai atingir tudo aquilo que o Fabiano falou. Vai atingir desde o feijão, de tudo. Tudo aquilo que a gente come, do que a gente compra, daquilo que a gente paga para as necessidades na nossa casa. Então, se você recebe um salário mínimo, 1.250, por exemplo, por mês, aquilo que você conseguia comprar de 2 quilos de arroz no mês que vem, você vai conseguir comprar um. Porque vai aumentar, e aí é diante disso que vai gerar diretamente uma consequência negativa nas nossas vidas. E as pessoas não param para pensar que isso vai atingir, sim, diretamente a todos. Nelson, olha que interessante, eles estão pensando, além desses revogaços que já estão acontecendo, mexer na Previdência, olha que loucura, hein? Ou seja, voltar o que era... E também algumas questões trabalhistas também. Ou seja, se não me engano, foi uma central sindical que pediu agora para o STF para que não fosse mais, nesse período, que você pudesse mandar o funcionário embora, a não ser por justa causa. Pois é, Ricardo, infelizmente, né? A gente viu, por exemplo, essa discussão da reforma trabalhista alguns anos atrás, em que a grande maioria da população chegou a entender que a Previdência era deficitária, que se continuasse como estava, a gente teria uma falência do sistema previdenciário, não ia ter dinheiro para pagar a aposentadoria de ninguém, a não ser que o Estado só fizesse isso, todo o dinheiro tirasse da saúde e da educação para pagar a aposentadoria. E lá, quando a gente teve essa discussão e a aprovação da reforma da Previdência, a gente teve a participação do PDT, que é presidido pelo Carlos Lupe, e que agora assumiu como ministro da Previdência Social, com uma posição naquela época muito firme contra a reforma. E agora, na posse dele, ele discursou para todo mundo ouvir que a Previdência não é deficitária, ou seja, alguém que foi contra a reforma da Previdência está com a pasta da Previdência. Isso assusta muito, demais, porque ele, como presidente do PDT, na época, chegou a suspender e até expulsar os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência, e agora ele faz esse discurso que impacta nessa frase que a gente tem aqui no GC, impacta na opinião do mercado. A gente vê até o Meirelles, que fez que fez a campanha aí para o presidente Lula no segundo turno, especialmente, criticando essa fala, porque o que o Meirelles disse é que a campanha foi Lula, mas o governo parece ser Dilma. Ele está praticamente repetindo os mesmos erros do governo Dilma. E a gente tem, por exemplo, todas essas possíveis reformas, né? Uma nova mudança no sistema previdenciário, uma nova reforma, uma contra-reforma trabalhista, né? Que foi anunciada também pelo ministro como uma intenção que vai aumentar direitos trabalhistas. Eles querem incluir direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativo, para os entregadores, o que assim seria péssimo. E eles querem voltar à própria contribuição sindical, que é algo assim que querem não se vai voltar, viu, Nelson? Não se justifica de forma nenhuma. E tudo isso que acontece, complementando o que a Jamílio, que os colegas já aqui muito bem colocaram, vai impactando o mercado, porque qual é a empresa multinacional de fora do país que tem segurança econômica de colocar dinheiro no Brasil? E qual é o empresário brasileiro mesmo que tem a intenção de abrir uma nova planta, abrir um novo empreendimento, expandir o seu negócio, se ele não sabe se daqui a pouco ele expande e vai ter mais impostos para pagar o rombo do teto de gastos, se vai ter mais impostos trabalhistas, se vai ter mais contribuição previdenciária. O dinheiro está na mão das pessoas e eles não têm coragem de investir em geração de emprego, em desenvolvimento. Por quê? Porque vem aí o governo que vai fazer uma nova reforma trabalhista, uma nova reforma previdenciária e, já disse o Haddad, uma nova reforma tributária. Qual é a expectativa? Nova não, velha, né? O que me chama a atenção é a descredibilidade nas palavras dos parlamentares. E é tudo aquilo que a gente vem falando em todos os programas. Por quê? Porque uma hora eles falam uma coisa e aí a gente falou muito sobre a retrospectiva, o que poderia acontecer também para o ano 2023, que viria o quê? A politicagem. Ou seja, um cara, com todo respeito, né? No caso, um parlamentar, vou reformular minha palavra. Reformula, porque senão você vai para o inquérito da fake news. Pelo amor de Deus, não. Como é que você chama uma pessoa de cara? Olha só, então... Excelentíssimo. Excelentíssimo, né?
que lutou, batalhou justamente para não ser aprovado e depois volta totalmente contrário porque alguma coisa aconteceu. E você acha que o investidor fora do país, ele não está analisando todo o contexto? Eles têm pessoas preparadas justamente para averiguar toda essa situação. E aí, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Os meus maiores clientes que mais me dão trabalho na hora de negociar são as pessoas que mais têm condições financeiras. Vocês sabiam disso? Não. Eles analisam tudo. Claro. Contrato, fazem isso, fazem aquilo, leva até para outros advogados para analisar. Então, essas pessoas que justamente querem investir no Brasil, elas ficam o quê? Não, eu não vou investir. Porque se uma hora é uma coisa, depois é outra, eu prefiro esperar. Como é que eu vou gastar o meu dinheiro, né? Com certeza. E mais engraçado que a gente fala de multinacionais, pessoas... Sabe o seu José da padaria? Sim. Então, ele compra trigo. Trigo é calculado na bolsa. Em dólar. Entendeu? O cara que faz sapato, você sabe onde que é a bolsa de couro? Sabe onde que é a bolsa de couro? É na China. Sabia disso? O preço do couro, para você fazer um sapato, é cotado na China. Olha que loucura. E aí as pessoas acreditam que o quê? Que o seu José, ele vai comprar o trigo mais caro, ele vai ter um frete mais caro, ele vai ter impostos mais caros, ele vai ter que pagar o sindicato, ele vai ter que pagar um monte de coisa que criaram para ele pagar. E você acha que ele não vai aumentar a coxinha? Exatamente. Você acha que ele não vai aumentar o pingado? Por que o pingado aumenta? Porque as pessoas aumentam os custos.